Só vamos lá, dia 10 de dezembro. Olha, o Lula teve uma hemorragia cerebral, mas parece que tá tudo bem já, tá? Lula conversa, se alimenta, não terá sequela após cirurgia, dizem médicos. Ontem à noite ele estava reclamando de uma dor de cabeça, foi levado para exames de rotina e durante a madrugada a equipe médica identificou ali um sangramento, tá? Intracraniano, e foi feita ali uma drenagem, uma cirurgia para drenar isso e tá tudo bem. Segue a vida. E aí, pessoal, eu já antecipo o que é o debate totalmente previsível que está acontecendo hoje nas redes. Os bolsonaristas falando, olha aí o Lula sendo atendido pelo Sírio-Libanês, Hospital Sírio-Libanês, ao invés de ir pro SUS. Para começo de conversa, o Sírio-Libanês tem ali um convênio com o SUS, tem certos atendimentos que são feitos no Sírio-Libanês que são conveniados com o SUS. Mas ainda que esse tratamento específico que o Lula fez não seja conveniado com o SUS, a pergunta que fica é o seguinte: quando Bolsonaro foi presidente, ele foi alguma vez ao SUS? Nenhuma. Todas as vezes ele ficou naquele hospital em São Paulo chamado Nova Star, com ali diária 6 estrelas, um hospital da Rede D'Or, e a diária, na época, era R$ 5.500 pelo menos, tá? Então, assim, essa situação me lembra muito o cinismo do Bolsonaro, que na época que o Lula comprou aquele Airbus A319, né, e todo mundo apelidou de Aero Lula, fizeram o maior carnaval com o negócio, falaram, olha aí o presidente que gosta de viver no luxo e etc. E quando o Bolsonaro virou presidente, ele simplesmente engoliu tudo o que ele disse no passado e usou o avião com o maior gosto e tal. Então esse tipo de cinismo, porque é o seguinte, tem gente, porque a gente até esquece isso, mas tem gente que não é tão cínica assim não. O López Obrador, presidente do México, criticava o avião presidencial do antecessor e tal, foi lá, primeiro ato dele de governo foi vender o avião e andar de voo de carreira. Eu digo isso porque a gente se acostuma com esse cinismo do bolsonarismo, essa disfarçatez total, mas o mundo não é assim, não existe só isso no mundo. E pra fechar meu comentário sobre isso é o seguinte: nem Lula, nem Bolsonaro, quando foi presidente da República tem que ser atendido no melhor atendimento que tiver no país. Tá? Seja ele no hospital público lá das Forças Armadas, seja no hospital privado, tem que ser o melhor. Esse é o critério, pela importância da função. Até porque, pessoal, existe uma questão de natureza lógica que pouca gente pensa. O atendimento médico privado, ele tem que ser, por definição, melhor do que o atendimento feito no SUS. Por quê? Se ele for igual ou pior que o SUS, ele não existe mais, ele não existirá mais. Porque quem vai querer pagar por uma coisa, pagar particular, uma coisa que é pior ou igual àquilo que é público. Então o privado sempre vai ter que correr atrás de entregar alguma coisa diferenciada, um a mais ali, uma coisa melhor, porque no dia que ele deixar de entregar isso, ele deixa de existir, porque ninguém vai pagar uma coisa. Então vocês estão entendendo? Tem uma lógica por trás disso. Bem, pessoal, mas vamos mudar de assunto aqui. Eu queria falar um pouco de economia. Saiu o IPCA do mês de novembro, avançou 0,39%, e o acumulado nos últimos 12 meses, que é o mais importante, ele está em 4,87%, subiu para 4,87%. Qual que é o problema aqui, né? A gente tem ali a linha azul, os 3%, que é a meta de inflação, a linha vermelha, que é o teto de tolerância, que é 4,5%, e a gente está escapando, né, da meta, né, tanto do centro da meta quanto já da banda de tolerância. Bem, está definido em lei, na lei que aprovou a independência do Banco Central, que quando isso acontece, o Banco Central tem que usar um instrumento, que é a taxa de juros, para fazer a inflação voltar para a meta. Tá? Então, o mercado já aposta em alta de 0,75 pontos percentuais nessa reunião que vai ter agora em dezembro. Bem, taxa de juros mais alta vai significar uma desaceleração da economia, tá? Crédito imobiliário mais caro, o próprio crédito para financiar veículo vai ficar mais caro, é uma desaceleração geral da economia. Bem, houve uma boa notícia na economia que eu queria trazer para vocês, que é a maior empresa da Europa, tá? Hoje, em valor de mercado, a Novo Nordisk, é uma empresa, uma farmacêutica da Dinamarca. Ela anunciou um investimento de mais de 500 milhões de reais para ampliar a fábrica que ela tem em Montes Claros, Minas Gerais, para fabricar insumos para medicamentos de emagrecimento, tá? Tanto ela é a dona, inclusive ela tem a patente do Ozempic. Bem, e eu queria fechar aqui com uma questão preocupante, tá? Eu vi uma notícia no UOL, a AGU solicita que plataforma derrube desinformação sobre políticas públicas. Então, o Jorge Messias entrou com um pedido lá no STF de que as redes sociais têm que agora automaticamente derrubar
qualquer desinformação sobre políticas públicas. Olha, eu acho isso aqui já ultrapassou certos limites. Porque quem vai definir o que seria uma desinformação sobre política pública? Olha, isso aqui pode facilmente descambar para uma censura generalizada a críticas contra atos do governo, políticas do governo nas redes. Tá? Para vocês terem a noção da gravidade disso aqui, vamos fazer um exercício mental. Imagina o governo Bolsonaro tendo o poder de retirar do ar conteúdos que, abre aspas aí, propaguem desinformação sobre políticas públicas. Por exemplo, qualquer crítica à política ambiental do Bolsonaro, ele poderia mandar tirar do ar. Porque ele diria, o governo dele diria que isso é desinformação sobre políticas públicas. E por aí vai, tá? Inclusive, olha só, o Jorge Messias deu como exemplo para justificar esse pedido dele, ele dizendo assim, olha, imagine uma fake news, aquela lá da vacina da Covid que transmitiria AIDS. Tá? Isso, por exemplo, prejudica uma política pública do Ministério da Saúde. Pois é, Jorge Messias. Olha como que o próprio exemplo que você citou, ele, na verdade, depõe contra o seu pedido. Na época que o Bolsonaro disse aquela barbaridade, né, de que vacina transmitia AIDS e tal, quando ele disse aquilo na live, ele era o governo. Ele era o governo. E, inclusive, ele poderia usar essa regra que você está querendo criar para aqueles que criticavam a condução da saúde no governo Bolsonaro. Que criticava esse tipo de canalice que o Bolsonaro fez aí. Não só nesse episódio, mas em todos os outros. Então vejam como que é grave. Se a situação, por exemplo, muda em 2026, olha o precedente que essa regra que o Jorge Messias quer criar abre para uma censura total. Então eu fiquei extremamente preocupado com essa notícia e é um pessoal, na minha opinião, que pensa muito no curto prazo. É uma mentalidade curto-prazista. Ou seja, é um pensamento tacanho de que assim, não, eu sou governo agora e tal, então eu faço uma medida agora para me beneficiar nesse momento. Né? Mas é curto prazo. Não pensa que, por exemplo, que daqui a 2 anos pode um manico ganhar a presidência e que será necessário, por exemplo, criticar as políticas públicas de saúde. E aí o Jorge Messias não pensa nisso. Aliás, pode ser necessário, inclusive, que se critique as políticas públicas de saúde agora no governo Lula. Né? O governo Lula não está imune a erros. Então eu acho muito grave essa postura. Bem, pessoal, vocês já devem ter percebido que a partir de hoje, quem, digamos, assumiu, quando você clica nessa mensagem, eu sempre falo disso aqui, né, da oportunidade para se trabalhar, inclusive ganhando em dólar, né, que nós temos aqui para vocês. Basta clicar no link que tá aí, quem estiver precisando, quem tiver interesse, clique no link. E a partir de hoje, quem clicar no link não vai mais falar com o Thiago, né? Vai falar com o próprio Clayson, nosso colega, nosso amigo aqui do YouTube. Ele que, inclusive, assume essa parte. Você vai conversar diretamente com ele sobre essa oportunidade. Então, reforçando aqui, é uma oportunidade de se trabalhar. Pode ser, inclusive, ganhando em dólar, não necessariamente, tá? Tem várias oportunidades ali. E quem tiver interesse, quem tiver precisando de trabalho honesto, não é bet, não é nada disso, pode clicar no link, tá? Na descrição do vídeo.